contribuições desse incrível comunicador. Sei também o quanto ele tem conteúdo suficiente para me honrar com essa sequência, com esse bordão que ele criou. Paraenses, escutem, Edson Matoso, bem-vindo, bom dia, querido. Bom dia, Heloísa Rum, bom dia toda a plateia, foi um final de semana de plateias, né? Exatamente. E a plateia que acompanha pela rádio, eu estou buscando aqui um dispositivo com o nosso jovem parceiro aqui, Henrique, para ver se a gente começa uma outra etapa para divulgar para os pequenos grupos das pessoas que me acompanham, porque a gente sabe que são milhões e milhões de vídeos, né? Verdade. Então a gente buscar assim de um em um. Então cada segunda-feira eu vou colocar para 10 pessoas. Olha, hoje é dia de Edson Matoso no Feito em Casa com Heloísa Rum, na rádio, web. Legal. Tá entendendo? Legal. Vou começar a fazer isso, que eu fico vendo um monte de coisas aí, você vai... Pô, meu amigo, quando um camarada descobre uma viagem a trabalho, sacrificada em 40 minutos, aquele silêncio, aquela monotonia, pô, essa viagem é muito chata, bora fazer uma onda, bora botar umas caixinhas de som aqui e o cara começa a ganhar dinheiro lá atrás. Quando eu vejo... É sensacional, pô. Quando eu vejo o cara lá, o francês, como foi que ele criou a caneta Bic, e mesmo veio a tecnologia japonesa, veio com uma outra esferográfica também, mas era cara, porque ele queria a qualidade, mas queria a acessibilidade das pessoas. O senhor, como é o nome do cara lá, o da Bic, que o próprio nome Bic era um Bic com TH, tinha um TH no final. Aí o marqueteiro dele, naquela época, eu estou te falando de 1950, ele não tinha nem nascido. Aí o cara disse, não, bote só Bic, B-I-C. Quer dizer, esses caras são fantásticos. Quando os Beatles pararam de fazer show, que eles não tem nada a ver, pô. Eles foram para os Estados Unidos, o Ringo tocava bateria aqui, mas pelo que ele via do movimento do Paul McCartney e do John Lennon, porque eles não se ouviam. Eles resolveram cancelar os shows gigantescos. Os shows gigantescos começaram com eles. Como eles eram perfeccionistas, eles chamaram o técnico de som dele, engenheiro de som, e disseram, tem que ver uma outra maneira, né? Mas aí, a partir daí eles passaram a trabalhar só em estúdio. Então a gente vê como as coisas aconteceram, as invenções. Gente, eu posso até não inventar, né? Talvez não tenha coisas assim para inventar, mas a gente pode buscar fazer uma adaptação para aquilo que você está fazendo dentro dos seus limites, dentro dos seus propósitos, essa coisa e tal. Aí a gente vai dentro, porque a gente acaba tendo uma lentidão, Heloísa Rum, porque assim, o HD aqui está super lotado de informações, né? E a gente... E aí você acaba ficando lento. Um dia desse eu liguei para um colega nosso da Rádio Liberal Mar, né? Eu disse, olha, vocês têm que ter paciência com o bad boy, porra. Além da Covid que ele teve, que ele sofreu muito, Paulo Fernando sofreu muito, ficou meses internado e ficou outro tanto de dias em aquele bagulho lá entubado. Ele teve que reaprender a andar, voltou, fez a faculdade, concluiu o curso de Direito. Para mim é um cara admirável. Ah, mas eu não gosto daquele jeito dele. Tem gente que não gosta nem do jeito de Jesus Cristo. Afora, Matoso, de um cara lá nos anos 80, Sim. anos 90, se não me falha mal, mas depois você vai me consertar se eu estiver errada, criou esse bordão que eu acho impressionante, de um apelo incrível, paraenses, escutem, sabe? Tal de Edson Matoso. Pois é, isso na verdade foi no início, no final foi 99, 2000. Foi isso por aí. Porque quando eu fui chamado pelo Jair Ferreira, que faleceu recentemente, e quando eu vi o que o Silvio Santos fez no enterro dele, mas eu queria falar daqui a pouco sobre o meu encontro com o Silvio Santos. Daqui a pouco, antes do final do programa, eu quero falar sobre o meu encontro com o Silvio Santos. E aí, o Jair Ferreira também, você sabe, era um cara que era ao contrário do Silvio, ele dava condições para você comunicar, né? É verdade. Ele dava todas as condições de imagem, de audição, ao ponto de ser indelicado, de chegar e baixar a barreta lá do transmissor porque ele ouviu na rua que o som estava ruim. Ele não admitia, e ainda chegava dizendo, vocês são surdos. Ele ouviu lá na rua que o som da rádio, ele não era o melhor som que talvez nós tivéssemos no Brasil de FM, tu sabe disso? O Matoso, ele tinha um ouvido
Ele tinha Impressionante. ouvido absoluto. E o, Ele e o Moisés, É, filho dele. exatamente. Então são pessoas assim que a gente, só que aqui, enfim, isso a gente pode falar num outro momento. Então a gente lançou isso quando ele me convidou para fazer o jornalismo da rádio, que eu precisava de noticiário, 3 minutos por hora, né, a legislação que determinava. O próprio Silvio Santos rejeitava um pouco o jornalismo também, né, depois que passou a ter. E aí eu disse, pô, mas como é que eu vou? Aí eu fui lá atrás buscar o Diel Carvalho, buscar o José Travassos, aqueles caras que eram icônicos para mim no rádio jornalismo, no noticiarista do rádio, né? Ferreira Lima, que chegou a ser da TV Marajoara, foi para o Rio de Janeiro. Tinha uns caras assim que eu ouvia muito no noticiário, eu disse, pô, eu queria entrar, fazer alguma coisa diferente. E aí eu vendo um filme, essa sessão da tarde, né? Da Liberal, eu vi um filme, eu vi lá um locutor falar não sei o quê, aí eu vi aquele outro filme, Bom Dia, Good Morning, Vietnã, né? Bom dia, Vietnã. Bom Dia, Vietnã, que tinha aquela famosa música que eu toquei muito no programa que eu What a apresentava. Wonderful World. Isso, Louis Armstrong, né? Essa música, nossa, meu Deus do céu. E É aí, linda. eu fui juntando, sabe a história de juntar a fome com a vontade de comer? Aí eu compus essa frase, paraenses, escutem, aqui Edson Matoso e as notícias da hora. Aí entrava a vinheta, aquele negócio, né? Até morre, Silvio Santos, o maior comunicador. Aí depois entrava no detalhe. E assim nasceu. E o primeiro a me convidar para gravar foi o Rubi, o Gilmar do Rubi. Eu nem acreditava, olha a percepção do cara, né? Do cara que lida com a comunicação popular, o Gilmar. Eu conheci ele lá no tempo de Rádio Liberal dos anos 70, quando ele era divulgador da CBS, ele, a Leonor, o Barradas, né? Exatamente. Aí depois já veio aquela outra geração, logo depois no encalço deles. Mas, pô, tu grava isso daí? Gravo, pô, mas eu gravei por Rubi, não tem problema. Grava assim, olha, eu só queria que fizesse isso. Aí eu não, tanto que até hoje, quando eu gravo pelo menos 3. Eu digo, te vira, escolhe uma, né? Não vai dizer qual é que está pior, que eu sei que tem 2 que estão piores. Tu vai escolher a melhor, pô, então tu não precisa me dizer quais são as 2 piores. Né? Aí eu jogo a responsa para esse final de semana eu fiz uma gravação com um evento, como que se diz assim, como é que se diz? Um apoio para uma pessoa que está querendo arrecadar fundos para fazer os exames, ela não tem condições. Aí ela ligou para mim, eu disse, caramba, eu estava tossindo, pá, droga. E eu entrei no banheiro e gravei. Eu gravei e eu faço isso de vez em quando. Então, e assim nasceu essa sequência, né? Então, paraenses, escutem, que eu acho que eu já contei isso centas vezes aqui, mas sempre vou lembrar, porque é uma coisa que, quando eu estou nas rodadas, é sempre, como diz um amigo meu, uma velha piada para novos sorrisos, né? Mas como eu não sou um bom piadista, eu prefiro dizer uma velha piada para novos ouvidos. Mas eu sempre conto isso, que foi numa ida minha lá em São Caetano. Aí eu estava tomando lá uma espumosa com um amigo meu de lá, o Jango Ribeiro, que nunca mais falei com ele. E aí eu fui gravar um negócio, aí chegou um caboclo, porra, seu Matoso, eu soube que o senhor está aqui em São Caetano. Aí eu queria que o senhor gravasse uma vinheta para mim. Disse, que vinheta? É uma que eu já vi aí do Príncipe Negro, porque aí eu saí gravando com um monte de gente que eu não sei nem quem é. Alguns são conhecidos, né? Eu gravei o Príncipe Negro. E gravei, pessoal, até tem no Piauí, no Maranhão, em Manaus, em Roraima, eu fui gravando e as pessoas já só ia pegar assim. O paraenses escutem aqui, até nos limites com o Maranhão, né, claro. E aí ele entrou, ele virou e disse assim, eu lhe pago 2 cervejas para o senhor gravar para mim. Eu falei, bicho, olha, já tu quer rachar a conta, bora. Aí, mas qual é a vinheta? Pô, é essa que diz assim, o nome do aparelho dele, vou dizer aí, Elo Som, né? O som de São Caetano, negócio. Então, para dizer paraenses, escuta. Ele disse, mas ele virou e disse, é assim, é aquela que diz assim, paraenses ouvam. Eu disse, não, peraí, essa eu não quero ver. Eu gravei, escutem, ouvam não. Depois foi uma brincadeira lá, não sei o que, não, bora. Aí eu gravei, aí essa aqui, paraenses, escutem, eu estava brincando com o cara, num estúdio bem popular, né, no interior.
E aí eu disse, eu vou te dar uma bonificação, não precisa nem tu me pagar 2 cervejas, só pelo sal que eu tirei contigo. Aí ele adorou. Aí eu disse, tipo assim, né, o Elô Som. Aí eu gravei. Elô Som, até os caranguejos pensam em ti, uma coisa assim. Até o cara, inspirado numa música do Sayonara, tá? Uma música do Sayonara lá do início dos anos 2000, uma das vertentes, uma das formações do Sayonara, aquela, até as mangueiras falam em ti, é uma música tão bonita. Linda demais, E aí eu peguei, até os caranguejos falam em ti, porque é a terra do caranguejo. Então, quando eu ia para o interior, eu gravava sempre alguma coisa, eu procurava saber alguma característica e tal. E assim ficou, e você acabou. Até o Ricardo Quizão, um dia desse, aí estava me dizendo que ele usa esse bordão lá na cultura, né? Ele ouve, pô, Matoso, tem problema? Eu disse, opa, não, né? Não custa nada se tu disseres assim, ó, essa aqui... Me falou que você chegou lá 8 horas da manhã e saiu meio-dia. Porque eu não consegui, eu fui lá, é verdade. Na verdade, eu saí de casa, que eu saio, sempre que sair, eu tenho que pegar a carona da Liduína, porque para sair de Ananindeua para o trabalho dela, ela está às 7h30 lá, ela tem que sair daqui às 6, 6h15 no máximo. Se ela sair 6h30, ela só vai chegar às 8h30 lá, né? Para quem não sabe, Liduína É a minha mulher. querida. Aliás, eu vi... É a partilhaça desse homem. Eu vi uma frase hoje, aliás, eu anotei aqui, eu vou falar do Paysandu, que a situação, viu, Rui? Não é tão ruim do Paysandu com o resultado de ontem, mas não foi você que falou, já ouvi alguns falarem, a situação do Paysandu é calma. Eu vi. Eu estava ouvindo. Mas eu vi outros que foram mais dramáticos. Não é confortável, mas não é desconfortável. Como, Matoso? Tem um sinal verde, amarelo e vermelho, pois eu diria que está um amarelo, né? E aí eu fiquei fazendo umas anotações, que esse assunto também é sobre uma cidadã que morreu aos 78 anos de idade em 1986. Um nome interessante, eu não sei falar francês, mas eu acho tão bonito a língua francesa. Eu também acho. Simone Lucie Erdertini Marie Bertrand de Beauvoir. Né? Simone de Beauvoir. Então, essa frase, como você falou de mulher, isso vale para todo mundo. O casal feliz que se reconhece no amor, desafia o universo e o tempo. Basta-se, realiza o absoluto. Eu achei fantástica a frase dessa mulher, né? Linda frase. E aí o casal, não interessa a composição do casal, tá? Se é assim, assado, cozido, frito, muqueado, o casal. Bom, então a gente vai começar. Eu queria, já que o menino, o Rui, falou um pouco do futebol, e é bom porque ele até, ele vai falando aqui, eu fiz poucas anotações, e é o mais fácil falar, principalmente sobre a situação do Remo, mas a goleada que o Flamengo tomou do Botafogo. Rapaz, eu fiquei impressionado com essa goleada, cara. Flamengo, agora ele tá. Quando o Flamengo perde, Flamengo joga amanhã. Tu tá vendo o que é o torcedor, o verdadeiro torcedor rubro-negro? Torcer pelo Flamengo já é uma grande emoção. O resto é detalhe. Até pegar ele para o do Botafogo. Tudo bem, isso reforça uma tese, não precisou dizer qual é o time que eu gosto lá do Rio, não, né? Então, para mim, reforça uma tese depois do que eu vi esse final de semana, viu, Henrique? Você que gosta de futebol. O bom jogo que eu vi de São Paulo e Palmeiras, a figura do Fortaleza, sensacional Fortaleza, fico muito feliz, cearense lá, da terra dos meus antepassados, torcendo aqui. São 2 times que eu torço muito, é pelo Fortaleza do Ceará, nessa Série B, além do Flamengo e do Palmeiras, pelas preferências naturais. Primeiro, eu gosto do bom futebol, Aí depois vem a questão do Flamengo e do Palmeiras, que é uma história desde a infância. E tem esses 2 que eu sou fã. O Fortaleza, como está aí, porque nesse Fortaleza que nós temos que nos inspirar aqui no Pará, e até mesmo no Atlético Goianiense, por que não? Mas a Fortaleza é a campanha dele, e no Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense é de uma pujança. Ah, mas ele perdeu. Gente, eu não estou falando de evento, estou falando do contexto, da magnitude todo, né? Então, primeira coisa que me conquista do Atlético Paranaense, que para mim é uma referência para nós aqui, é o estádio coberto do Furacão. Porque nós aqui no Pará, eu estou com 72 anos de idade, daqui a 3 meses faço 73, se for a vontade de Deus, né? A minha agora Deus dele eu não sei. Mas só um parênteses, eu entendo que eu ainda estou naquela do Jimmy Cliff, isso eu ainda não fui chamado, 2 irmãos meus foram primeiros, né? Uma com 10 meses, aí depois foram os 2 maiores, que eram mais novos do que eu. Se eu estou aqui, alguma coisa eu ainda tenho que pagar, ainda tenho que fazer alguma coisa. Eu ainda não terminei minha missão na Terra. Qual é o dia de novembro, hein, Matoso? 13 de novembro. 13 de novembro. Olha, sim, só brincando aí, pessoal, sem nenhuma arrogância, pelo amor de Deus, que hoje é uma luta que eu tenho para desconstruir essa ideia que já fui chamar de arrogante, mentira, não sei o que, só quer ser. Já fui chamado, eu nunca pensei nisso, coitado. Já vou chamar. Mas eu diria que eu sou um cara ímpar. É isso que eu quero dizer. Porque, olha, eu nasci ímpar, vou já te dizer por quê. Eu nasci às 17 horas de uma terça-feira, tá? Do dia 13 do 11 de 1951. Tá certo? Eu sou uma figura ímpar. E se você ainda pegar o meu ano, 1951, soma 9 fora nada, 1 e 5, 6 e 1, 7. A gente vai brincando com o número. Então, gente, uma tese que eu defendo, eu já falei aqui, não só eu que defendo. Depois da gente ver algumas coisas dessa seleção brasileira e europeia que vem para cá, uma vez eu disse para você, eu posso estar sendo até duro, eles não vão jogar contra os patrões deles. Mas não vão mesmo. Tá certo? Então, quem paga esses jogadores, a fortuna que esses jogadores recebem, ao ponto, por exemplo, o Neymar ficou quase, não sei, meses parado, agora que ele vai voltar, mas ele não deixou de receber o salário dele. Então, tu achas que numa hora, eu não estou dizendo que ele vai fazer gol contra. Desculpa aí, que isso é uma outra situação. Não, eu estou aqui. Eu estou. Tome a hidrata. Estou aqui com água. E aí o Neymar, ele deve satisfações para a torcida, deve satisfações para a diretoria do time. São milhões, petrodólar que o cara está recebendo. Como está lá o Cristiano Ronaldo, porque o time do Cristiano Ronaldo perdeu, não é isso? Mas ele continua fazendo gol, batendo recordes, honrando aquilo que ele ganha. Então aqui no futebol brasileiro, eu não sei se vocês viram, não sei se o Rui viu ontem o jogo, eu vi de madrugada só o lance do gol do Real Madrid, que eu fico vendo meus colegas aqui, desculpem, é uma reflexão, porque eu já disse que eu ouço todo mundo, porque eu fico aparando, mas tu fica falando mal dos teus colegas, não, eles me ajudam a construir e otimizar uma ideia que a gente defende. Então, por exemplo, nós falamos muito ainda no futebol do Pará, é muito comum você ouvir uma história do 9, o Remo precisa contratar o 9, o Paysandu precisa do 9, o Nicolas não é o 9 ideal para começar, o Nicolas nem 9 é 11. Aliás, o Rony do Palmeiras não é 10 nem aqui nem na China. Então nós precisamos acabar aquela história. Mas ele entrou com 10 minutos e botou a bola na cabeça do cara, tum, e o Palmeiras virou. O Rony, olha a confiança do técnico no cara. Ele estava lá, segura aí, porque o Palmeiras tem um jogo contra o Botafogo aí pela Libertadores, no meio do caminho, lembra? E o Palmeiras perdeu em casa. Então poupa o Rony, o cara entra em menos de 10 minutos, mete uma bola, bate, ele viu e... Aí o cara, lona. Então, mas ele é 10, não é, 10 era o Pelé, 10 era o Pita, 10 é o Ganso, ainda é o Ganso, um dos últimos 10, 10 era aquele Neto, o craque Neto, 10 era o Jorge Mendonça, era o Dicá, era o Gerson, era o Rivelino. Esse 10 tradicional, daquele cara que mata a jogada aqui, pega, olha, lança,
Quando o camarada toca a bola para ele, ele já olhou para onde ele vai meter a bola, ou se é por aqui, ou se é por aqui. Então o Rony não é esse teste. Pelo contrário, o negócio está pegando. Tome água. Antes de você continuar, Matoso, tem um comentário, enquanto tu toma água aí, viu, baby? Tem um comentário da Fernanda, da doutora Fernanda Caraciolo, da Silva, ela diz assim, qual o tratamento de pele que o Edson faz? Pergunta para ele, Lu, qual conservante ele passa e toma? Olha, o diabetes lá vai. Os meus parênteses são perigosíssimos. Vamos lá. Eu tomei um susto diabetes eu estava sendo atendido por uma médica, uma senhora, Deus do livre, já faço esse tratamento com ela, não é de pele. Há mais de 20 anos, né? Questão seria mais de 20 anos. Ela olhou, ela não segurou os elogios que até as vezes anteriores, essa foi a segunda vez que eu fui esse ano, mas foram 3 vezes em 8 meses. Ela falou a primeira vez, falou a segunda vez de forma mais enfática. Mas o que o senhor faz na sua pele, não sei o quê. Quando foi agora, ela não segurou assim, eu fiquei morto de vergonha. Se ela segurou, veja a pele desse homem. Caramba. Tá péssimo. E aí, olha, eu sei, Lu, assim, eu tenho exercitado muito a questão, e eu vou te dizer, essa questão, eu estava comentando aqui, há anos eu não ficava tão ruim da garganta como eu tenho ficado nesses últimos, cheguei aqui, foi dia 12, 19, com mais 19, 38 dias, é a terceira vez com problema de garganta. Nunca eu passei por isso. Mano, eu não posso compreender, tá, Matoso? Porque eu tive o mesmo problema há poucos dias, eu fiquei rouca várias vezes, fiquei gripada várias vezes. Garganta tosse seca, alérgica. Tosse seca, é horrível, com certeza. Posso te compreender mesmo. E aí, isso é bom, e olha, eu bebo água. Alguns parentes meus disseram, imagine, tu te cuida, tu é isso, tu é aquilo. Pois é, para vocês verem que horror. Como a gente se cuidando no clima, como está muito quente, eu abro a minha porta, infelizmente, eu vou ter que usar a máscara agora de novo, porque é fumaça, tá vindo fumaça, estou queimando. Matoso, eu ia falar isso. Você mora numa área aí que está tendo alguma coisa, porque está vindo para cá, aqui no centro de Belém, Matoso. Tá horrível, a gente acorda com uma neblina, com uma fumaça, com uma fumaça esquisita. E eu tenho sentido isso, apesar de ter muitas árvores, tanto que eu procuro valorizar o meu acordar. Aí eu almoço o mais rápido possível, meio-dia, 1h, eu me toco no meu quarto, eu só vou sair lá para 4h30, 5 da tarde, porque aquele período é muito, mesmo que eu fique debaixo de uma árvore, só que às vezes dá um soninho, aí eu vou. Então eu procuro tomar uma medida. Eu sei que eu fiz uns exageros aí, eu sei que eu cometi. Isso é uma outra situação. O cara idoso, ele jura que ele tem ainda 27 anos. Não, eu tenho 72, ao contrário. Não tenho mais 27. Eu fico mensurando, como eu digo, meu Deus, que dor. Não tem outra. Cabe de situação para situação. Então a gente precisa adotar esses cuidados, essa coisa toda. Então, assim, a questão da pele, viu, doutora Fernanda? Eu acredito que, primeiro, o fato de eu ter deixado de fumar ajudou muito. O dormir, tá? Eu não abro mão, não suporto sair à noite hoje em dia. Quem bem me convidar, às vezes eu saio 1, 2 vezes, é muito pouco, quando eu vou dançar uma música aí no baile da saudade, lá com a patroa. Esse negócio de patroa, ela não suporta isso. Cadê a patroa? E aí, alimentação, né? Frutas, eu gosto muito de fruta. De vez em quando eu faço meu suco verde, ainda mais quando eu tomava uma de vez em quando. Hoje está nem de vez, nem quando. Está muito pouco. Até porque eu não tive muita... E assim vai. Eu acredito que é isso, porque essa é uma das comparações que eu poderia fazer do Silvio Santos, que morreu com 93 anos de idade, para a Fernanda Montenegro, que ainda está aí com 94. Eu acho, quando eu vejo essas pessoas icônicas, né? Tá com aquela cara, eu me lembro da filha do cara do Rolling Stones, o Mick Jagger.
Mick Jagger. Meu pai não admite fazer cirurgia plástica. Gente, pelo amor de Deus, sem crítica a ninguém, tá? Todo mundo é livre para fazer, é só uma reflexão. Então, a cara do Mick Jagger é a mesma, vai ficando velho e tá lá, a cara toda, ele tá nem aí, pô, tá certo? Verdade. Mas acabei Verdade. e continua com aquele mesmo jeito, andando no palco, nunca mais eu vi, mas a última vez que eu vi, sei lá, 2 anos aí, aquela forma dele andar nos palcos dos shows, aquela forma, né? Então, é só a sua admirável. É? O Paul McCartney, Pois é. que está com 80, Exato. acho que 83. É. O Paul McCartney, ele sempre foi aquele cara mais bem comportado, vamos assim dizer. Até aquele período que eles andaram aí fazendo algumas coisinhas, mas chegou um momento eles pararam, né? Verdade. Dava um fuminho daqui, outro da acolá, para falar, vamos deixar de hipocrisia, que a qualquer hora dessa vai chegar uma conclusão sobre o que é o que, tá certo? Na questão da maconha, porque a gente está comprovado cientificamente que faz bem para as pessoas. Aí, não, mas isso vai proliferar. Precisa botar na farmácia para ter como remédio proliferar. Está proliferando na cara de todo mundo, pô. Agora que aqui em Belém do Pará foi anunciado essa semana um projeto de lei sobre a questão do fumo daquele cigarro eletrônico. O vape, o vape, sei lá como é. Cigarro eletrônico. É. Então, essa menina, vamos seguindo aqui para tentar, porque tu fica puxando a minha língua, aí eu vou... Primeiro, eu vou falar do... O Alain Delon foi uma referência de beleza na minha geração, né? Nossa. Então eu gostava muito, morreu ontem aos 88 anos de idade, né? Aquela geração de Brigitte Bardot, de Jean-Paul Belmondo, o cinema francês era muito forte, sempre teatro, essa coisa toda. Era o cinema no ar, que eles chamavam de cinema no ar. E aí, cinema escuro, pesado. E quando você ouvia falar em padrão de beleza, a época, era Alain Delon. Né? Era mesmo. Então eu lembro que eu cheguei a usar uma forma de jargão, quando algumas pessoas, olha só, é desmatoso, né? Ele até que não sei o quê, sabe aquela história bonitinho, que é um feio bem arrumadinho, né? Ele é bonitinho, para não dizer, as pessoas sabiam, mas os caras disseram, isso é. Eu não sou nem um Alain Delon na vida, mas eu acho que eu não dá para aproveitar nem que seja para fazer sabão, porra, né? Aí, fazer sabão naquele sentido do, sabe, tem aquele, hoje é colorido, é verde, amarelo, é azul, é branco, é de coco, né? É de potássio, é disso, é daquilo, sei lá. Então eu brincava nisso, dá para fazer uma paçoca. Então Alain Delon era o cara, meu Deus do céu. Rapidinho, só para te dar uma dica que me deram, a minha fonoaudióloga, o que você tem que fazer, Matoso? Faz isso aqui, ó. Agora no ar. Tá Faz isso no ar. Faz isso no ar. Ai meu Deus do céu, que vergonha. Mas hoje foi terrível. Eu não consegui controlar. Então, tem que fazer. Mas pois é, quem sabe, né? Ah, já coração. É do Brasil. Olha o gol, olha o gol. Horrível. Não, mas não é pra fazer assim como tu tá fazendo, brincando, menino. Pois é, mas é sério, né? Não, porque o... Mas é sério. Horrível, que horror. A Fernanda Montenegro, com 94 anos, deu um show ontem lá no Parque Ibirapuera. Verdade. O maior público que ela já teve da vida, 15 mil pessoas. E ela, a frase que me chamou a atenção dela, não tinha dança, não tinha exibições que se fazem muito para atrair público. Tinham só palavras. Eu achei pai d'égua isso. E o texto é dessa senhora chamada, essa pessoa chamada Simone de Beauvoir. Aliás, foi uma outra coisa que eu achei interessante. Quando eu vi o repórter fazer entrevista com ela, eu me prendo muito nesses detalhes assim, que são bem humanos. Foge da entrevista convencional com a personalidade, com a figura, e essa figura solta essas frases mostrando toda a sua essência humana.
Eu gosto de olhar isso porque eu me ajudo a me reconstruir naquilo que eu fui acusado, que eu fui de uma forma injusta, me disseram, e que eu me autocensuro, que é um terror, um dos princípios básicos do sofrimento, quando você se autocensura, a história da autocrítica. Porra, você se violenta, né? Não é para você sair do que bem entende, mas evita, pô, senhora, se tu pode derramar alguma besteira por aqui, evita. Para você não ter que se trancar aqui com uma vontade danada de dizer, vai, tu é aí. Não, então não vai, evita, né? Para evitar a autocensura. E a tal da autocrítica, até agora para mim era até interessante. E ela falou assim, quando o rapaz se dirigiu, a senhora disse, não, senhora não, por favor, você, né? Quer dizer, aí deixou o repórter à vontade. Porque eu me referi a essa senhora, mas a gente fala, nós que somos mais, vamos dizer assim, passamos dos 20 e poucos anos, a gente tem essas coisas assim, da senhora, do senhor. E ela se referiu assim, que o evento dela, palavras, e tinham várias gerações, muitos jovens, sabe? Pessoas que passaram na vida com ela. Mal comparado, eu fico vendo aqui a minha situação quando eu sou abordado na rua, por pessoas de várias idades. A geração que a gente, eu acho que já falou um pouco aqui, a geração que me acompanhou diretamente na TV Liberal, a geração que me acompanhou diretamente na época do Camisa 13 na RBA, depois uma geração bem mais nova, uma turma que está com 20 e poucos anos, 30 no máximo, que me acompanhou no SBT Esporte. Então acabaram várias gerações. Ela, imagina, no país todo. Então, a gente vê, claro, saiu conduzida, uma mulher de 94 anos de idade, tem algumas limitações, lógico. Ela pode ir andando, mas sempre precisa, a história de descer uma escada, de escorregar, esse negócio todo. Então, o texto que teve lá atrás é sobre a questão da vida, viver sem tempos mortos. Eu achei interessante, né? Ela já tinha feito isso. Viver sem tempos mortos. Porque eu estou falando de uma mulher viva que a gente tem que ter como parâmetro de pensar. Olha a cabeça da mulher, fresquíssima. A pele vai enrugando, a dificuldade no andar em algumas situações, alguns ficam se matando, fazendo um monte de coisa, para sei lá e tal, mas o cérebro funcionando, como do Silvio Santos, ele morreu com o cérebro funcionando claramente, né? E verdade, aí, verdade. Nós tivemos o caso do Silvio, que faleceu aos 93 anos, isso no dia 17. Ontem eu me referi ao Alain Delon, que morreu aos 88 anos. E no dia 12 nós tivemos a morte do Delfim Neto, que na época da minha participação em movimentos populares, final dos anos 70, início dos anos 80, meados de 70, 80, onde a gente participava muito de eventos, atos públicos em paróquias que eram consideradas progressistas, né, como Aparecida, São Sebastião na Pedreira, São Sebastião na Sacramenta, Aparecida na Pedreira, Santa Cruz no Marco, Santa Maria Gorete no Guamá, a própria paróquia de Queluz, lá em Canudos, que era dos Agustinos Recolhetos, tinha essas situações assim, aquele segmento chamado progressista da Igreja Católica, né? Então a gente participava de vários eventos, porque como nós abordávamos esses temas sociais no programa de rádio, e a gente sofreu algumas dificuldades nessa época, mas depois voltava e tal, e a gente abordava isso aí, e a gente acabou e uma das pessoas odiadas era o Delfim Neto, por causa da questão econômica do país. Econômica, exatamente, é verdade. Mas, curiosamente, foi o primeiro susto político, partidário, ideológico, eleitoral que eu tive, quando eu vi o Lula dizer que o Delfim Neto era a grande referência dele da economia. Eu falei, puta merda, então eu fiquei, desculpa aí, sabe, sem querer. Tudo que eu falei antes foi errado que me disseram. Mas me disseram que ele não valia nada, como é que agora o cara é referência? Pô? Mas aí, sabe o que é? E aqui é uma reflexão, por favor, porque hoje tudo a gente tem que... Tem que ter O Lula amadureceu, eu não. Eu ainda estava com aquela visão radical dos movimentos populares que lutavam contra o poder e via o Delfim Neto como um cara que estava ali para a burguesia, para as elites,
o imperialismo econômico, essa coisa toda. Aí, de repente, eu vejo o Lula dizer que ele era ícone. Mas porque o cara sabia fazer conta. E o Lula, como sindicalista, Mário Amata e Romeu Tuma que o digam, ele era um cara que lidava com números. Era um líder sindical. Ele tratava com as questões salariais, as questões da Previdência, uma série de questões que eram afetas à classe trabalhadora. Então ele tinha, eu vou usar um termo aqui que o Ziraldo usou, naqueles ataques ao Wilson Simonal. Naquela época, quem não estava com a gente era contra a gente, então a gente largava a porrada. Entendeu? Aí o Ziraldo, por quê? Porque como o Wilson Simonal tinha dito, eu não sou comunista, eu não sou de esquerda, nem sou de direita, tu não é de esquerda, então porrada nele. Aí arranjaram aquele rótulo de ser dedo duro, né, no DOPS, e nunca foi, ficou provado que não era. Mas era uma luta que tinha no país. Era uma luta que tinha no país. Você viu aquela mulher lá? Ainda em cima dessa questão de idade, do etarismo, vamos usar agora a palavra da moda, etarismo, que agora realmente, infelizmente, muitas emissoras de televisão tá, com essa perseguição com relação ao etarismo. Você viu que tem muitos sendo afastados da frente da televisão porque não querem ver essas pessoas envelhecerem na frente da televisão. E aí entra o tal do etarismo. A Globo está fazendo demissão em massa de um monte de estrelas da televisão, pessoas que realmente construíram a história da telenovela dentro da Globo. E você viu ontem um meia-culpa, eu posso dizer isso, viu, Matoso? Quando, desde sábado, a Globo parou a programação dela, tirou programas do ar para reverenciar um homem de 93 anos que recriou a televisão no nosso país. Ou poderia te dizer que ele passou a ter a primeira visão real da televisão no país. Porque o que aconteceu, o pessoal levava muito o rádio para a TV, porque não tinha ainda uma coisa feita, pronta, acabada, né? E depois ele descobriu que, como os Estados Unidos é grande referência, ele ia para lá, invariavelmente, para trazer coisa, e aquele botava a linguagem dele, o jeito dele, a decoração dele. Exato. E essa questão aí, infelizmente, é fato, em todos os setores. Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, o Edson Matoso, que algumas pessoas perguntam, eu não sou candidato a nada. E da última vez que eu me meti, que eu fui levado aquilo, foi uma confusão e tal. Mas quando eu tive a oportunidade, eu falei muito de política pública. O termo política pública, isso é uma opinião do cidadão Edson Matoso, eleitor Edson Matoso, contribuinte Edson Matoso. O termo política pública está sendo só basófia. Desculpem, basófia, papo furado, discurso, teoria. Da mesma maneira como o desenho maravilhoso do SUS, lindíssimo, exporta para o exterior, mas lá funciona. Aqui funciona? Funciona para os seus, para alguns, para os apaniguados, para os protegidos. Vai lá. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente está vendo isso. Agora, só assim, gente. Eu estou colocando isso de uma forma reflexiva. Para as pessoas pararem, esse é o momento, para depois não ficarem no oba-oba agora, tá certo? Por exemplo, aí em Belém, eu acabei de definir um apoio a uma candidatura que eu não posso falar aqui. Mas esta mulher, quantas vezes eu dizia para mim, vai dormir, pô, essa mulher é sensacionalista. Vou lá dizer, para te ver como eu escolhambava com ela. Eu falava, pô, vai dormir, pô, a notícia é desgraça daqui, o canal X é desgraça, o canal Y é só desgraça. Pô, tem aquele outro ali que era mais festivo, agora não tem local, mas você enche a gente das desgraças de fora, já basta o que nós temos de problemática para enfrentar, de desafios a enfrentar. Então, eu ficava ouvindo aquilo, coitada, é a minha mulher calada. Depois eu comecei a ver, fui visitar o trabalho da mulher. Mas eu não posso falar aqui para depois não dizer que eu estou defendendo a candidatura. Aquilo é política pública feita, fabricada. Não, é na área de cuidar dos pets. Vou lá, Gabizão. Essa é de verdade. Eu falava mal, eu disse para ela quando encontrei. A senhora não sabe como eu lhe ofendo conversando com a minha mulher, ela riu.
vai dormir, essa mulher é uma terrorista, não sei o quê, sabe? E ela não tinha. Aí eu fui ver, a mulher já faz isso há 27 anos. A mulher fica desesperada para pagar porque precisa de outras pessoas, depende de doação. Porque tem um canal de televisão católico que eu gosto muito, é a Canção Nova, porque eles não vendem colchão, eles não vendem remédio, eles não vendem sucos, eles vendem o produto deles. As camisas, os terços, as bíblias, as obras literárias que tem no campo, principalmente espiritual, lógico, dentro do foco. Ah, mas essa igreja ela é muito isso, é muito aquilo. Eu estou falando do aspecto econômico de uma igreja cristã que vive de doação. Eu fico olhando, meu Deus, olha, hoje é o dia 29, faltam 2 dias, nós só estamos com 82%, porque eles têm uma meta lá para pagar os custos todos que precisa. Eu fico vendo, eu fico acompanhando, mas tu só fica vendo. Eu prefiro dizer, eu só fico vendo os outros detalhes, eu não vou falar. Mas deixa eu ver se eu encontro o nome dele. Vocês não vão encontrar o meu nome lá na Canção Nova, não vão encontrar o meu nome lá no Malfame, não vão encontrar. Não vão encontrar. Tá bom, eu só estou dizendo que a gente acompanha. Então eu vejo uma grande possibilidade de eu ter política pública saindo da prática para a teoria. Da prática para a teoria. Tá? Eu vou parar de falar aqui, porque eu não sei se pode falar, porque senão pode achar que eu estou fazendo. Não pode. É melhor não falar. Não vou falar. Mas eu só estou dando uma fala sobre política pública baseada, vou me fixar no etarismo que você mencionou. Leia o artigo 23 e o 24 do Estatuto do Idoso. Veja aí. Veja se a proporcionalidade que é apelada no Estatuto do Idoso, que tudo isso que a gente aborda, a proteção dos animais, a proteção do idoso, da criança, tudo isso veio depois da Constituição de 88 no país e de 1989, que este ano no Pará vai comemorar 35 anos da promulgação da Constituição do nosso Estado. Foi a parte. Você foi deputado constituinte. Constituinte, com a graça de Deus. Você foi deputado constituinte. Fui. Eu sei. E aí, quer dizer, quando você faz uma Constituição e depois vem a regulamentação das leis, aí vem todo esse aperfeiçoamento. Paulo Frota no ECA, aí vem todas essas questões. Matoso, a gente já está na reta final? Já está na reta final. Eu quero que você coloque para mim Remo e Paysandu, Tá. rapidinho. Eu nem falei do meu encontro com o Silvio Santos, né? Mas vamos lá, Remo. Sem conversa. Falar por último. Tá. É o último assunto, é o seu encontro com o Silvio. Sem conversa. Sem conversa. O Remo não precisa de ninguém. Só ratificar o que disse o Rui aí, tá? O Remo conseguiu uma bela vitória. Aliás, eu gravei no Instagram, não deu 1000 visualizações, eu também gravo na hora, eu vou gravando quando eu tenho tempo. Eu já disse que eu não sou influenciador, eu falo quando... Eu vi a tua puxada. Os 5 motivos, tu viste? 5 motivos ou mais para ganhar. Aquilo é estímulo. Estímulo. Foi o melhor jogo do Clube do Remo, a maior goleada, o maior score mais confortável dentro do Campeonato Paraense. O Remo foi só aperreio. O Remo não depende de ninguém para ir para o G8, ele já está, só depende dele, coisa que foi facilitada pelo empate do Figueirense com o Modesto São José. Modesto em função da sua campanha, porque a gente sabe, é de uma região próspera, rica do Rio Grande do Sul. Mas o Figueirense se atrapalhou e vai pegar no final que um volta redonda e precisa continuar pontuando. Então o Remo não depende de ninguém, só dele, ok? E tomara que seja com o gol do Ribamar. Ribamar, arriba, Ribamar. Então, olha, o imponderável acontece, tá? Verdade. Paysandu, o Rui e a todos torcedores aí. O Paysandu ficou com Curitiba, em 13º Curitiba com 27 pontos, aí vem o Paysandu em 14º, que isso aqui tem que anotar mesmo, que eu não sei, não dá para dizer de cabeça. O Paysandu com o empate de ontem ficou com 25, 2 pontos atrás, portanto, do Curitiba. Aí vem, porque a minha preocupação nesse momento do Paysandu é essa, que está todo mundo falando, o perigo do rebaixamento. Infelizmente, no final da primeira fase, a gente falava na possibilidade de chegar aí 9º, 12º, no segundo turno. Não chegou, foi lá para baixo. Então hoje é que primeiro tem que se livrar do perigo do rebaixamento. Mas eu quero alertar a torcida do Paysandu que
existe risco, mas tem grandes possibilidades, todas, aliás, de se livrar disso. O Paysandu 14º com 25, o CRB com 24, logo no encalço, e um detalhe, o CRB tem um jogo a menos. Aí daquela decisão da Copa. Ixi, caiu aqui o bagulho, olha. Caiu aqui. Eita, caiu aqui. Esse bagulho aqui tem que ser substituído. Toda vez, mas eu vou substituir. Toda vez tu bate nele. Ele se cansa, ele se cansou primeiro de mim do que tudo. Aí, pá, popô, caiu. Aí, é bom que tá o telhado, tá ali, olha, tá até ali Tô vendo. como é que chama? Tu já viste a capa tatu, saiu tudo do ar, não toma me vendo, deu essa merda agora. Aí. Agora, Não, tá. A capa tatu tem uma pianino que nós vamos ter que pegar, peguei umas 2 roupas velhas ali que é para tocar fogo à noite. É desse tamanho, é um casco de tatu, é a caba tatu. Está instalada ali no pé do abacateiro. Ela saiu do pé do cedro e foi para o abacateiro. Né? Mas vamos lá tratar dela mais tarde. Então o CRB é o 15º com 24 pontos. Aí, e o Botafogo, que o Paysandu empatou ontem, ficou com 23 pontos. Né? Então o perigo maior está para o Botafogo. Qual o detalhe? O Ituano, que estava lá na rabeira, ganhou 2 jogos consecutivos e hoje tem 19 pontos. Mas a boa notícia para o Paysandu está 6 atrás do Paysandu. Portanto, se o Paysandu conseguir mais um empatezinho, melhor ainda, porque aumenta a diferença do Ituano que está aqui. Mas o perigo maior é para o Botafogo. Mais do que isso, mesmo que o Paysandu venha a ter, espero que não, porque um resultado vai pegar o Avaí, né? Mas esse Avaí chegou aqui e empatou dentro da Curuzu. Por que o Paysandu não pode fazer a mesma coisa ou até ganhar lá dentro? Que está aqui em cima. O Paysandu vai jogar em casa, a volta vai jogar em casa. Então o Paysandu tem como retomar o caminho. Eu cheguei a dizer, a discórdia do Paysandu já foi desfeita, foi abafada, tá? Então aquele rastro, aquelas coisas pequenas que ficaram da discórdia, que a gente analisava em cima do que a gente via no campo de jogo, daquilo que não era apresentado. O do bastidor, a Fofocolândia, eu não sabia. Não sabia que tinha fofoca, que tinha intriga, que estava horrível o ambiente. Isso prejudica. Sem dúvida. Esse prejudica, e tanto que o resultado está aí, né, o Matoso? 5 jogos sem ganhar. 5 jogos. 5 jogos sem ganhar. Então o empate foi um bom resultado dentro do contexto. Tá certo? Até o Eli Garcia, que eu fiz uma brincadeira aí, que pode parecer para alguns sem graça, o venezuelano, ele confessou na entrevista. Aliás, eu vi o nosso querido jovem Bruno Amâncio fazendo como é que chama? A versão, o off, a inversão do que ele estava falando, porque ele está estudando em português, mas ninguém entende nada. Aí o Bruno Amâncio, eu vi aí, acho que na sexta-feira, fazendo o off, traduzindo a fala. Traduzindo a fala. E ele, o menino, se confessando que estava meio perdido, me falaram da coça, mas não é mais, não sei o que você joga, você não joga e tal. E mesmo assim o cara com 5. Então o cara pirou o garoto que chegou aqui. Então hoje ele é um cara maduro. Venezuelano? Maduro? Não, mas maduro sim. Depois dessa crise que teve, amadureceu. Ele está mais pronto para enfrentar, porque ele pode até entrar no próximo jogo. Então é isso aí o que eu poderia dizer. Eu não concluí a minha tese. CBF, cria vergonha na cara e forma pelo menos o time reserva de jogadores que estão jogando no Brasil. Depois dos belos jogos de São Paulo e Palmeiras, de Botafogo e Flamengo, depois de Fortaleza jogando o que está jogando, depois do que a gente está vendo em equipes que estão aí, está na hora de formar uma seleção daqui, para os caras que querem ir para o estrangeiro, porque os que já foram logo, já estão lá. Nada contra os caras, nada contra. Eu sou a favor do Brasil, do meu país. Como você via aquelas meninas, como elas diziam, meu país. Tu vê o Bebeto Guimarães, tu vê aquela maranhense, como é o nome da Nayame, menina maranhense, 1,75 de altura, foi para lá, arrebentou, saiu de onde? Dos Jogos Estudantis do Maranhão, de uma cidade chamada Barra do Corda, com 12 anos foi passando o livro do Maranhão, e o Bebeto olhando, ela foi apresentada esse dia na televisão, que pouca gente sabia quem era a Nayeme, porque eu pronunciando no meu, a Nieme, N-Y-E-M-E, né?
Está entendendo? Numa posição estratégica no time de voleibol do Brasil. A Bia Souza, as meninas do vôlei de praia, as meninas da ginástica, tá certo? Então, o orgulho com que elas falam do país, do Brasil, é pro meu povo. A minha vitória é a vitória do povo brasileiro. É isso que tem que ser. Eu me desculpa, mas eu não estou sentindo isso nessa seleção europeia do Brasil. Então, bora dar uma chance pros caras daqui, pô. Traz lá, 12 deles daqui. O meu encontro com o Silvio Santos. Para encerrar, teu encontro com o Silvio Santos. Foi a emissora que eu passei mais tempo da minha vida, embora não fosse contratado como funcionário, foi o SBT. Ao contrário de outros estados onde são afiliadas, o SBT Belém é rede. É rede. Eu sei. E eu fui contratado em 2021 numa parceria, aquela famosa PJ, e não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas nós conseguimos, só para dizer assim, uma conquista individual. Eu lutando contra a potência da Rede Globo de televisão, aqui o Liberal Esporte, a potência nacional da RBA, e aqui o esporte da RBA fortíssimo, com Ronaldo Porto e companhia, fortíssimo. O SBT não tinha nenhuma tradição em esporte. Com a graça de Deus e do povo dessa cidade, a gente conseguiu fazer o SBT Esporte com vários companheiros, Lino Machado, Pedro Paulo Blanco, Paulo Fernando, Tainá Martinez, enfim, nós chegamos, naquele ano de 2011, eu ganhei o título de cidadão do Pará, aliás, do cidadão de Ananindeua, que do Pará eu já sou, né, naturalmente. Cidadão de Ananindeua não, Matheus, de Santarém. Porque foi o time que restou, foi o São Raimundo. Quando eu cheguei lá, fui homenageado. E eu fazia apologia ao futebol do interior, futebol da base, futebol da periferia, futebol da escola. E dizer, porque o Remo tinha sido eliminado em abril daquele ano. O Paysandu foi eliminado em agosto, só ficou o São Raimundo para representar o Pará. Eu tive que montar uma estratégia para botar um programa de esporte no ar de meia hora. E aquilo me fez crescer, e até hoje eu posso dizer. Eu trabalhei 6 anos na Liberal e trabalhei 2 anos no Camisa 13 fazendo futebol. No SBT Esporte eu fiz 13 anos, de 2001 a 2013. Foi quando no final foi feito lá definitivamente o distrato, vamos assim dizer. Poderia ir num encaminhamento até de justiça, tá certo? Porque houve uma situação não muito agradável. Claro que foi tudo em função daquele famoso FDP que eu disse do cara que atacou as mulheres do Pará. E eu paguei caro por ter ido para a televisão defender as mulheres da forma preconceituosa e racista com que era dito. Eu estou sendo incisivo? Estou, mas paguei porque eu soltei um palavrão. Eu soltei um palavrão no ar. Isso custou. Eles foram me cozinhando em banho-maria. Não foi o Silvio Santos. E aí eu fiquei 12 anos no SBT. 12. E até hoje, vamos dizer assim, as pessoas que se encontram comigo na rua, eu te diria assim, 10% foi que me viram lá na Liberal, os 15% que me viram no Camisa 13, uns 10% que me viram na TVA, quando foi o canal fechado, mas sem nenhuma dúvida, aí tu pode botar a grande maioria, eu falei 10, mais 15, 25, mais 10, 35, sobram 65% foi do SBT. Eu cheguei a dar 52% do público de audiência, eu a equipe toda, vários colegas nossos, até a menina que trabalhou, foi embora para os Estados Unidos, para a Irlanda, Adriana Robalo me ajudou muito, tanto que o primeiro troféu que eu recebi do Baza, eu disse, olha, como não está o meu nome aqui, eu não vou considerar meu esse troféu. Eu vou chamar a pessoa que me ajudou muito nesse trabalho, que foi a Adriana Robalo. Eu passei o troféu para ela. Coincidência ou não, no outro ano passou a ter o nome dos premiados lá do Baza. Eu questionei. Porque se era para a equipe, é da equipe. Então eu quero chamar aqui a Adriana Robalo, porque essa menina vem me ajudando muito na retaguarda a fazer esse programa. Sim, Matoso, fala do teu encontro com o Silvio Santos. Não teve. Não teve. Eu nunca me encontrei com o Silvio Santos. Eu fui 2 vezes no SBT, eu sonhava, porque eu sabia que quando ele chegava no SBT, lá,
Lá era uma festa, porque as pessoas não olhavam para ele como funcionários, como empregados. Não, não, não. Olhavam para ele como um ídolo. Eles eram fãs, parava tudo no SBT. Era impressionante. Eu vi lá. Verdade. E o que eu digo é o seguinte, um dia desse eu vi aqui, você fez uma referência a uma personalidade, aliás, não vi aqui não, eu vi no Belém Nostalgia, sobre a questão de mulher. Não, a mulher não trabalha aqui, comigo mulher vai atender telefone. Eu diria aquela história, nem sempre aquilo, o remédio que serve para mim, serve para você, né? Essa é a grande, a coisa maravilhosa da sociedade, do ser humano. Às vezes te agrada, não me agrada, mas a gente vai convergindo e nós trabalhamos em cima das nossas convergências. Então, eu não tive a felicidade, eu tenho certeza que se eu tivesse encontrado o Silvio Santos, eu não teria saído do SBT como eu saí. Tá? Uma situação que não foi muito simpática. E é por isso, é só para dizer, o meu encontro com o Silvio Santos não houve. Ficou só o gosto hipotético de que talvez eu tivesse encontrado o Silvio Santos direto, não os seus mandados, porque era um representante dele. Né? Ele ia se ligar com o tal de Edson Matoso lá em Belém do Pará, né? O cara que tinha as responsabilidades, a quantidade de coisa que ele tinha para tratar, as empresas, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas é essa coisa que eu coloco assim mesmo, como assim, o gostinho do que eu não teve. Sabe, a volta dos que não foram? Pois é, o encontro que eu não tive. Mas fica um consolo. Porque eu tive essa oportunidade. Diga. Um pouco mais tarde, você no encontro com ele lá em cima. Eu espero lá com 103 anos de idade, tá entendendo? Exatamente. Já que, porque assim, o cérebro dele é fantástico, o cérebro da Fernanda Montenegro é fantástico, esses cérebros são maravilhosos. Eu espero, eu estou presente com eles na hora que eu vou mantendo o meu cérebro funcionando. Que 95% do que eu falei aqui saiu daqui, né? Saiu mais da transpiração, tá? Do que outra coisa. Um abraço aí, obrigado. É aquela história, Matoso, é aquilo, né, que ele disse várias vezes, ser comunicador não não é inspiração, na verdade é transpiração. 10% do trabalho, da produção, não, como é que chama? Isso. Como é que chama? Transpiração e tem um outro tema agora que eu esqueci. Inspiração. E transpiração. Transpiração. Aí ele mostrou a camisa dele suada, que apesar do artista que ele é, do homem que ele era um trabalhador, nada. E faço isso aqui porque eu gosto de fazer. Eu amo fazer isso aqui, que é uma maneira que eu tenho de agradecer as pessoas que me ajudaram muito na minha profissão a colocar alguns temas e fazer pensar. Jamais impor ideias, jamais. É fazer pensar, é debater, refletir. Um beijo. Obrigada. Até segunda, se Deus quiser. Mais um nome eu vou colocar na minha lista de oração das noites de segunda-feira, quando eu acendo a minha vela, as obras do purgatório. Apesar do culto dele ser judaico, não interessa. O Deus é único. Não é isso? E hoje estará o nome do Silvio Santos também, como já está de outros, que me ajudaram muito na minha vida profissional, sem jamais eu ter encontrado com ele. As divergências que ocorreram entre um ou outro dirigente que ele mandou para cá, isso é normal, faz parte. Né? E eu também não sou santinho não, porque eu também disse as minhas coisas. Eu não sou essa, tá entendendo? Tá bom.